noite, Boa noite, todo mundo entrando. Olá, tudo bem? sejam bem-vindos. Felipe chegou, ó. Boa! Se é Tomei para até começar, banho. vamos começar no horário, né? Tá vendo? Tomei até banho pra encontrar vocês. Não Vendo? pentei o Cabelo cabelo, tá. mas tomei banho. Tudo bom? Tudo ótimo, e vocês? Tudo, graças a Deus. E aí, Pô, que prazer, isolamento? hein? Pô, tô aqui fechadinho, né? Como manda a cartilha. Fácil não é, acho que não é fácil pra todo mundo, mas tô aqui, tentando ficar o máximo possível. Acho que eu saí 2 vezes nessas 3, quase 4 semanas. Saí 3 vezes, na verdade. Mercado, alguma coisa desse tipo. Mas eu não tô sem ver minha família, minha mãe, minha irmã, enfim. Deixa eu te perguntar um negócio. Vamos começar, né? A vida como ela é. Ó, eu até abri um vinho. Eu bebi tanto no almoço que não dá para continuar. Pô, eu tô tomando um vinhozinho aqui, sexta-noite, tranquilo. Eu até queria começar contigo diferente. A gente tem falado, sempre que a gente começa, primeiro agradecendo, né? Te agradecer imensamente pela disponibilidade. Eu sei que está todo mundo em casa, todo mundo isolado, ou a maioria. Quer dizer, a gente tem que estar fazendo alguma coisa, botando o cérebro para funcionar. E mesmo assim, eu te agradeço por estar conosco aqui hoje. Pô, eu que agradeço. Mas eu queria começar contigo diferente. Você, Felipe, eu te conheço, a gente tem uma relação, acho que de amor, assim, imediata, né? Te conheci em 2000 e alguma coisa no congresso da SPOE e foi para mim impactante te conhecer. Um estereótipo completamente diferente do que é a sua essência. Me conta uma coisa e conta para todo mundo. Como é para um homem livre como você, que tem a alma livre, que tem a liberdade como essência da sua vida? Como é ficar isolado, meu irmão? Cara, eu falei isso até. Pô, primeiro eu queria agradecer eu. Deixa eu só desligar um negócio, 1 segundo, que o fogão tá pitando. Calma aí. Já Bom, todo mundo tá. Uma certeza é que todo mundo vai sair mais cheinho da quarentena. Isso é um fato. Um pouco louco, um pouco mais gordinho. Mais louco? Tô voltando. É difícil, né? Então, primeiro eu queria agradecer. Eu fui desligar lá o forno, né, que eu tinha colocado o negócio no forno. Primeiro eu queria agradecer vocês dois pelo convite. Acho que o carinho e essa troca que a gente sempre teve sempre foi muito incrível. Então, me sinto aí da família, da equipe dentística. Já fui aí, tive o grande prazer de poder almoçar com vocês, bater um papo com os alunos. Então, queria agradecer. E sobre esse momento de quarentena, assim, de isolamento, é que eu tenho falado até nas minhas lives, conversando com algumas pessoas, com terapeutas, com pessoas diferentes. Eu quis trazer nas minhas lives até pessoas completamente diferentes do que dentistas e tal. E eu acho que quando a gente está sozinho, querendo ou não, a gente tem a nossa maior liberdade. Isso é muito maluco, assim, porque quando a gente se sente sozinho é onde a gente tem a nossa maior liberdade, onde a gente pode pensar sobre o que a gente vem fazendo, sobre os nossos medos, os nossos monstros, as nossas escolhas. E eu venho pensando muito nisso nessas 3 semanas, quase 4 semanas isolado. Para onde eu estava guiando os meus pensamentos, os meus propósitos, as minhas atitudes. Fácil não é, tá sendo um trabalho, assim. Mas eu tô me conhecendo melhor. Com quase 39 anos, eu tô tendo uma oportunidade de ouro de me ressignificar e repensar muitas coisas a respeito da minha vida. Obviamente, eu faço um trabalho social que vocês conhecem, a Paulinha já participou comigo algumas vezes. Tudo isso é muito lindo, é muito legal. Mas também tem o Felipe do dia a dia, né? O Felipe com o seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, com um relacionamento. Eu fui praticamente casado, eu morava junto. Então, todos esses pontos da minha vida eu venho repensando nessas 3 semanas. Então, que a gente consiga sair desse momento um ser humano melhor. Eu acho que eu estou bem longe, e aí eu quero colocar o meu trabalho em um ponto e o Felipe em outro ponto. Eu estou bem longe de ser o ser humano que eu almejo ser. Então, eu estou nessa busca. E acho que essas 3 semanas estão sendo interessantes nesse sentido.
de tentar melhorar como filho, como companheiro para uma mulher que venha aparecer na minha vida, como dentista e chefe de uma equipe dentro do meu consultório. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de ressignificar muitas coisas, né? E eu gosto muito disso. Ressignificar, repaginar, se reinventar. Eu acho que tudo isso. Eu acho que a gente... Eu te pergunto dessa liberdade por isso, assim. Na realidade, nós três somos três pessoas que poderíamos engarrafar e vender energia, né? Se a gente pudesse engarrafar e vender, acho que a gente ganhava dinheiro com isso. Como é para alguém livre como você ficar dentro de casa, né? É difícil. Sim. Porque para nós é muito difícil. É a oportunidade que nós temos de pensar, né? Talvez a gente viva tão malucamente, num ritmo tão alucinante que a gente às vezes não pensa, não para refletir, né? São momentos especiais, eu acho, que a gente está vivendo. Exato, e quando você está com você mesmo, obviamente quando você está em família é diferente, mas eu e o Adilson, né? Eu e meu cachorrinho. Então sou eu comigo mesmo, com as minhas coisas, com os meus pensamentos, como distribuir meu tempo, para não ficar enlouquecendo. E ele tá aqui pulando, dando oi aqui, ó. Então, eu acho muito interessante isso, sabe? Essa oportunidade de pensar. A gente tem o tempo inteiro para pensar. E muita gente vai passar por esse período e não vai ter aproveitado, sabe? O que é muito triste, porque ao mesmo tempo que é uma época super difícil para todo mundo, economicamente, de saúde. Pô, eu tive 2 familiares que faleceram nesse período. Não foi por corona, outro a gente não sabe, mas a gente não pôde ir no enterro, várias coisas estão acontecendo, coisas tristes. Então é uma oportunidade de ouro para a gente parar, é o que você falou, né, Rafa? E pensar, e sair do automático, sabe? Não simplesmente passar pela vida e começar a viver ela de uma forma diferente. Eu venho pensando muito nisso, sabe? O que vai ser o Felipe depois disso? Qual é o reflexo dessa quarentena e dessa transformação? Porque o mundo não vai ser igual, isso para mim é muito claro. As pessoas, de repente, podem até não mudar, mas o mundo vai ser diferente. Se você vai ser diferente, é uma escolha sua. Mas o mundo vai ser diferente. No aspecto econômico, no aspecto de a gente repensar a questão de guardar recursos para poder ter uma vida se acontecer alguma coisa, que é uma coisa que eu, por exemplo, e a gente dentista, a gente não aprende. A interligação de todas as pessoas, do quanto a gente precisa do outro. Já venho pensando nisso. O motoboy que vem aqui, quanto a gente dá importância para ele. O caixa do supermercado, que se ele não se colocasse na linha de frente, ali a gente não teria comida em casa. Então, essa interligação, essa interdependência. Então, tudo isso está servindo para a gente refletir neste momento. Felipe, é bem isso, né? Quando o Rafael falou, o Felipe vai falar do quê, né? Eu falei, a vida como ela é, porque hoje a gente vive um momento de muito holofote, né? Muita mentira, muito material caro, muitos sorrisos perfeitos. E na verdade, a vida não é assim, né, Felipe? A vida, ela tem... esses dias eu falei que tem dias que eu tô bem triste. Ontem foi um dia que eu tava assim, um caco. E eu falo isso muito verdadeiramente, porque o ser humano, ele tem momentos tristes e momentos bons. A vida e tá tudo bem. E tá tudo bem. A vida não é só de momentos felizes. Então, assim, essa mentira, ela tem que acabar. A vida tem que ser clara. Olha, tem dia que você não tá bem. E até uma aluna falou assim, nossa, professora, você falou na frente de todo mundo que você tava triste? Eu falei. Ela falou, nossa, eu tenho tanta dificuldade de falar que eu tô triste na frente de todo mundo. Eu falei, tem que ser dito, porque senão passa que todo mundo é lindo, maravilhoso, o sorriso é perfeito, você tem o material mais caro, você tem a casa melhor, e não é assim, né? Então eu falei, eu acho que não tem pessoa melhor para falar do que a vida é de fato, né? Então eu falei, eu acho que esse é o assunto que a gente deve abordar, porque é o momento para pensar nisso, né, Felipe? E desconstruir isso também, né? Porque a rede social, eu falo isso, a gente fala muito abertamente, não é que é uma grande mentira, mas é uma grande oportunidade de você enganar muita gente, sabe? Então, nem tudo são aqueles casos perfeitos, nem tudo é alegria, as pessoas não vão postar que estão tristes. Então, às vezes a pessoa fala, você tá bem? Eu falo, não tô bem, tô chateado, tô triste.
a pessoa se surpreende. Parece que você tem que ser, você obrigatoriamente você tem que estar bem sempre. Muito pelo contrário, a felicidade não existe sem a tristeza, e a tristeza não existe sem a felicidade. Então, é importante isso, de mostrar que somos seres humanos, saca? Porque todo mundo tem medo. Eu acho que medo é uma coisa que tá todo mundo vivendo em casa. Medo, eu acho que é o sentimento mais... é o que tá mais rolando, porque a gente tem medo do que a gente não conhece. A gente não consegue enxergar o corona, então a gente tem medo. A gente tem medo do que vai acontecer depois, da situação econômica. Então, medo é inerente ao nosso caráter. Todo mundo sente medo. Eu vou fazer um exemplo bem idiota, assim. Eu tava assistindo a Casa de Papel agora, a última que entrou agora. E alguém perguntou assim, você tá com medo? Eu falei, cara, eu tô com muito medo. Que até, porque no cinema a pessoa vai lá, o cara com a arma lá, pá, tirando todo mundo, você tá com medo? Não tô com medo. Claro que você tá com medo. Mesmo que você esteja com uma arma na mão, que você esteja fazendo o que você conhece, que tá tudo planejado, você tá com medo. E medo é inerente ao nosso caráter. Então tá todo mundo com medo. Então as minhas lives têm sido nesse sentido. De falar e de mostrar que estamos juntos. Eu também tô com medo. Quando a gente pensou, poxa, o que o Felipe vai falar se tem tanta live e o Felipe tem a oportunidade de falar tanto? Quer dizer, é a oportunidade que a gente pensou, vamos trazer o mundo do Felipe, a cabeça do Felipe para nós. E uma coisa que eu queria também que você expusesse, porque eu acho que a gente tem algumas situações antagônicas, mas algumas coisas são muito similares em termos de pensamento. E hoje, essa semana, você postou um negócio absolutamente especial. Deus não cria pragas. Essa é uma especialidade nossa. Eu estendo essa pergunta para que você possa também falar algo que eu acho que é o mesmo que eu penso. Você está bebendo vinho. As pessoas, às vezes, transferem para você ou para quem quer que seja, um exemplo de vida santa ou de comportamento absolutamente reto. Só que o que eu vejo é que as pessoas têm pré-determinações, pré-conceitos do que seria um Felipe Santo, do que seria um Rafael reto. Mas será que esse Felipe Santo é o que o Felipe quer? Porque a gente tem um livre-arbítrio, né, cara? Exato. Deus nos deu essa oportunidade também. Fala um pouco do que você pensa sobre essa imposição de comportamento a você que você não quer. Você tem os seus conceitos, né? Não, exato, eu quero muito pelo contrário, eu quero me distanciar disso. É que parece que as pessoas precisam de super-heróis para acreditar nessa transformação do mundo, sabe? E na verdade são atitudes de uma pessoa normal como todas elas, com defeitos, com qualidades. Então, quando a pessoa coloca o Felipe num aspecto de divindade, sabe? De ser de luz e tudo mais, de certa forma ele tira o dele da reta. Porque ele fala assim, o Felipe faz porque ele é um ser de luz. É por isso que ele foi escolhido. Né? E aí eu não preciso fazer, não, mas é porque ele foi escolhido, ou porque, cara, isso tudo é uma grande bobagem, sabe? Quem me conhece sabe, faço um monte de besteira, erro muito, talvez eu erre muito mais do que acerte na minha vida, nas minhas escolhas profissionais não, eu acerto bastante, mas eu erro muito, tenho muitos defeitos, as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou difícil, sou bravo, sou uma série de coisas. Então a gente tem que parar de achar que quem faz alguma coisa, principalmente dentro do social, ou que está à frente de uma organização, um terceiro setor, tem uma divindade, Não, somos seres humanos normais. E eu acho mesmo que quem coloca tudo de ruim no planeta somos nós, seres humanos. Durante muito tempo, Rafa, quando eu fui as primeiras vezes viajar, cara, para a África, em áreas de extrema pobreza, assim, eu coloquei e questionei muito a presença de Deus, sabe? Eu colocava muito isso em Deus. Falei, cara, Deus não existe, como é que Deus deixa essas pessoas estarem nessa situação? E, na verdade, culpa é nossa, é culpa do ser humano, sabe? E eu tô incluído nisso, os meus erros têm consequências no planeta de alguma maneira também, ou em outras pessoas. Então, eu não gosto, cara. Respondendo a sua pergunta, eu odeio que me coloquem numa posição de tipo, ele é diferente, ele é especial, ele é um ser de luz, ou... Não, muito pelo contrário. Quem é luz é sombra também. Esse equilíbrio que eu acho que faz a gente ser humano. Porque as pessoas, eu acho que idealizam tanto, é o que você falou, parece que a pessoa quer transferir para alguém, para outrem, criando heróis de uma própria fragilidade pessoal. E segundo, parece que as pessoas têm algumas pré-determinações de comportamentos. O Felipe, ele ajuda, o Felipe é lindo, o Felipe, ele precisa ser assim.
O Felipe ele não pode beber, o Felipe não pode sair na rua, o Felipe não pode ir numa boate. Aonde está escrito isso, cara? Aonde está escrito que você não pode ter comportamentos de um ser humano? As pessoas têm algumas pré-determinações sobre felicidade, né? Ah, eu quero ser feliz. Cara, morre, né? Morre e você vai ser feliz. Porque felicidade é um estado de espírito absolutamente temporário. É naquele exato momento. Clóvis de Barros, um grande filósofo completamente doido, igual nós, ele definiu isso bem, né? Felicidade, assim como tristeza, assim como alegria, assim como tesão, é aquele momento exato em que você não quer que o momento acabe. Pô, aquele segundo você tá feliz. Mas daqui 2 segundos você pode estar triste, pode estar puto pra caralho. Isso é parte da nossa vivência, né, cara? Exato. Faz parte da vivência humana. Exato. E a Gabi aqui, minha secretária, minha auxiliar, tá na live. E ela sabe, cara, eu sou bravo, tem dia que eu chego mal-humorado pra cacete no consultório, assim. Mas eu amo elas como se elas fossem da minha família. Isso não tira a minha consciência em relação a elas e tudo mais, e elas sabem disso. Então, cara, normal, bebo, vou pra balada, já aprontei muito nessa vida, e é normal. Só que isso não tira de mim a vontade de querer transformar as coisas que eu acredito através da odontologia. Eu acho que o despertar de consciência do mundo, eu acho que cada um tem o seu degrau assim, de consciência. Mas você ter consciência de que a gente precisa transformar o mundo em alguns aspectos e parar de reclamar e transformar isso em ação, não quer dizer que eu sou especial e que eu não tenho os meus erros. Então, eu adoro, eu sou da bagunça, eu já fiz muita besteira na minha vida, mas eu acredito que a odontologia é para todo mundo e que todo mundo precisa sorrir. Então, a conta pode fechar, você entende? Eu não preciso ser um ser de luz para fazer o que eu faço. Qualquer pessoa pode fazer, é uma escolha, né? Eu não me sinto escolhido. Foi uma escolha que eu fiz. O que eu vejo também é assim, as pessoas querem algo que está muito distante, né? E deixa de ver o que está perto. Assim, quem conhece o Felipe e vê o seu tratamento com a Gabi, por exemplo, mostra que você tem a oportunidade de tratar ela tão bem, tão próximo, com tanto carinho, é enxergar o próximo naquele momento. E não querer, não, eu quero é aquela, eu quero é a outra que tem... Então, assim, o ser humano, ele precisa parar de querer o que está longe e deixar de dar valor no que está perto, né, Felipe? Sim. Isso aí é algo que acontece constantemente. E o simples exemplo da Gabi, né? Que a gente tem as pessoas por perto, não valoriza e está sempre querendo o outro, está sempre querendo o que está mais distante, né? Eu tô sempre... Isso foi um processo de aprendizado para mim, sabe, Paulinha? A Por um Sorriso já chegou em mais de 10 mil pessoas. Você teve a oportunidade de vivenciar a experiência com a gente e tal. E no começo eu percebia que eu estava cuidando muito das outras pessoas e não cuidando de quem estava do meu lado. Minha família, meus amigos, a Gabi. Então eu consegui entender nesse processo todo que mais importante do que eu ir para a África ou ir para o Nordeste, cara, é cuidar e tentar dar a oportunidade para transformar a vida de quem está do meu lado, que é a Gabi, é meu estagiário, é minha secretária que está comigo há muito tempo. Então, de dentro para fora. Eu entendi que esse é o processo. A gente pode transformar dentro de casa, e vocês fazem isso com maestria. Eu tive a oportunidade de conhecer. Então, isso é muito legal, que você seja exemplo dentro da sua casa para você poder transformar lá fora. Então não adianta você querer também mirar lá fora se a tua casa está destruída de falta de exemplo, de atitude, de mostrar, entendeu? Então hoje, o que eu penso... De presença, né? Falta de presença. De presença. Então, hoje o que eu quero também, e principalmente, é que as meninas que estão comigo, a galera da ONG, todo mundo, que a gente faça de dentro para fora. Quando a gente tiver tudo organizadinho dentro, a gente vai ser melhor lá fora. Então, é isso que eu venho tentando colocar isso no meu dia a dia. Eu tenho uma pergunta fácil para você. Ixi, lá vem. Não, eu tenho... Como assim? Eu tenho Você ficou pensando nas perguntas? Não, porque eu acho que o Felipe tem uma cabeça... E me permita, Felipe, eu te conheço e posso afirmar isso. O Felipe tem uma cabeça privilegiada. Privilegiada é rapidez no raciocínio e tem outros pensamentos que não são o óbvio. É falar de dente, da desoclusão em canino, da resina, do carro. O Felipe pensa fora da caixa, né? Pode ser. Eu tenho o meu conceito. É meu.
Então é meu, eu tenho o direito dele. Claro. Se você quisesse conversar com ele, escrever uma carta ou mandar um WhatsApp, você tem uma imagem do que seria Deus? Cara, eu sempre... Você sabe que, só pegando esse gancho, se eu fugir muito, você me chama e eu volto para a sua pergunta. Eu tenho... Olha que coisa interessante, Rafa. Eu fiz uma live com um menino lá em Moçambique de 21 anos. Eu conheci ele, tinha 17 anos. E hoje ele faz medicina e está no 2º ano, graças ao trabalho da ONG Missão África. E falar com ele durante esse período de quarentena, de isolamento, me fez muito reacender a minha fé. Olha que coisa doida, cara. Eu tava no conforto da minha casa, eu tava com os vidros fechados, no ar-condicionado, comendo do bom e do melhor, e estou aqui morando no Jardins, em São Paulo. E eu tava meio chateado, triste, angustiado, com uma série de sentimentos internos. E aí eu abro o live com o menino, que mostra lá as condições que ele tá, tipo, cara, num lugar dos 10 países mais pobres do mundo, IDH horrível, um dos 10 IDHs mais baixos do planeta, e ele tava sorrindo. Quando eu desliguei, ele sorriu durante a live toda, sabe? E ele falava muito de tipo, não, as coisas vão acontecer, as coisas vão melhorar, o corona já chegou, mas a gente vai dar a volta por cima. Tipo, uma coisa tão bonita, sabe? Tipo, a expectativa dele do que vai acontecer e tal, de esperança, de fé, acho que a palavra é fé. Eu desliguei a live e comecei a chorar, cara. Foi muito maluco, assim, sabe? Eu falei, cara, eu fiquei tão perto de Deus na minha sensação, assim, porque Deus, pra mim, aí voltando, Deus pra mim não tá dentro de um quadrado, não é alguém que vai me comunicar com ele, meu contato é direto, sabe? Eu não consigo desenhar, assim, eu até conversei isso muito com o Irata e com o Kenji, um outro dentista. Eu tô tentando buscar o meu caminho da espiritualidade, eu sempre tive isso dentro de mim, a espiritualidade, mas não uma religião. Assim, óbvio, agora eu tô dando uma guinada, assim, comecei a escutar alguns pastores a falar sobre Deus e me interessou muito da forma moderna que alguns têm falado. Frequento, já tive uma guinada muito pro budismo e tal, mas eu não consigo, isso é uma luta minha, desenhar um rosto que me faça esse contato. Porque meu contato é direto, saca? Tipo, eu não preciso entrar num quadrado pra falar de Deus. Cara, Deus, eu tô... Cara, me dá uma luz nisso aqui. Mas hoje, Rafa, uma coisa interessante também a acrescentar, que eu mais agradeço do que peço. Eu praticamente não peço, eu agradeço muito. E eu não vou na igreja para agradecer, o meu contato é direto com ele. Eu falo, não importa, Deus. Tipo, Deus, obrigado. Obrigado por ter dado esse privilégio de ter nascido na família que eu nasci, de ter estudado, de ter a oportunidade de projetar uma ONG, um trabalho social dentro da odontologia, de ter várias coisas na minha vida, os meus amigos que eu tenho. Então, meu contato é direto, é o agradecimento. Eu não conseguiria rascunhar para você a fisionomia. Eu não acho que estaria preso a alguma religião, senão não existiriam outras. Engraçado que o Rafael, é uma frase que ele sempre fala. Ele sempre fala assim, meu papo é direto com Deus. E eu, assim, eu como mãe, com 2 filhos homens, eu tenho essa preocupação, sabe, Felipe? Porque eu acho que a pessoa que consegue ter esse papo direto com Deus é uma outra vivência, né? É uma outra vida, é um outro caminho. Mas eu penso que nós que temos filhos em casa, a gente precisa em algum momento criar esse momento, sabe? Então, assim, essa quarentena, esse momento que nós estamos aqui, a gente sempre se reúne e tenta fazer uma oração para que os meninos comecem a ter isso como exemplo, né? Eu tenho certeza que eles vão criar esse papo reto, mas esse momento os pais precisam dar esse exemplo para que seja construído. Mas a frase que você falou é o que ele fala direto para os meninos, meu papo é reto. Então, mas a gente, por isso que a gente tem essa linha direta aí, Rafa, porque a gente se entende exatamente por isso. Eu tenho plena convicção do que você falou, porque eu sou assim, sabe? Eu tenho o WhatsApp dele, eu falo direto com ele, direto. Eu tenho o meu momento do dia, e durante o dia, vários momentos que eu tenho a oportunidade de agradecer. Eu, há muitos e muitos anos, eu não peço uma vírgula. Porque eu acho que só de eu estar vivo, eu devo só agradecimentos a Deus. Que eu acho que esse é o nosso papel. Deus tem tanto a fazer
Deus, aquele velhinho que está sentado na nuvem, ou a energia positiva, não importa o que seja, tem tanto por fazer que eu acho que seria uma covardia minha pedir alguma coisa a Deus. Eu acho que eu só tenho a agradecer por absolutamente tudo que eu tenho oportunidade de viver. Porque tudo que a gente está vivendo é um ensinamento para essa trajetória. Né? É isso mais mesmo. ou menos por isso que a gente tem a mesma sintonia. Pô, mas, ô Rafa, como é que eu chego, sei lá, eu vou voltando, eu vou pra África, cara. Hoje os nossos projetos, pra quem não conhece, a Por um Sorriso é muito mais no Brasil do que na África. Mas eu vou pra África, eu vejo lá as pessoas com cólera, morrendo de malária, índices de HIV absurdos, assim. Cara, conheci crianças e crianças com HIV positivo, as pessoas morrendo de fome. Eu vou pedir o quê, cara? Porra, eu moro nos Jardins, cara. Pô, eu sou um boneco de Olinda de 1,93 m, cara, com saúde, com uma família maravilhosa. Cara, eu não nasci rico, nasci numa família de classe média baixa, mas tá tudo... E alternou entre classe média, tive momentos bons, momentos... Eu vou reclamar do quê? Eu vou pedir o quê? Óbvio, você perguntar pra mim, eu sempre fui assim? Óbvio que não. Eu aprendi da pior maneira possível, que foi na dor. Esperto é aquele que aprende no amor, sabe? Eu aprendi nas histórias que passaram na minha vida que foram terríveis. Eu tô dizendo assim, dentro do aspecto, já dentro do social, viajando por aí, ouvindo as pessoas e suas histórias. Como é que eu vou pedir alguma coisa? Eu posso pedir pra minha mãe, saúde pra minha mãe, que meus sobrinhos fiquem bem, que passem por isso, que não aconteça nada com eles. Isso, é o máximo que eu peço, assim. Mas pra mim, hoje, o que eu faço é agradecer. Pô, eu tô em casa, cara, tenho comida, tenho inteligência suficiente pra sair de poder raciocinar o que tá acontecendo no planeta agora, de ter sua opinião sobre algumas coisas. Vou pedir o quê? Felipe, e por que você acha que a gente vive num mundo de tanta reclamação? Assim, eu vejo que é uma reclamação contínua, né? Se tá em quarentena, tá ruim. Se tá trabalhando, tá ruim. Se tá dando aula, tá ruim. Tudo tá ruim. Tudo tem um motivo para estar ruim. Eu não sei se eu não consigo muito entender o ser humano, mas na sua opinião, você acha que é por falta de espiritualidade ou falta de encontrar consigo mesmo? O que você acha que é essa reclamação? Então, é muito maluco, assim, porque as pessoas que menos reclamam, que eu já enxerguei, assim, tive a oportunidade de conviver, são as pessoas mais simples e que têm mais fé. Isso é muito maluco, assim. Eu acho que as reclamações que a gente tem é muito questão de referência. E a internet também tem um papel muito ruim. As referências que são colocadas pra gente. Ninguém sente falta de um banho gelado, um banho quente, se nunca tomou um banho quente. Então, acho que a gente está tão acostumado a ver as coisas, o excesso de informações, as grandes expectativas, e você fica reclamando o tempo inteiro. E quando a gente viaja, você já teve a oportunidade, as pessoas reclamam muito pouco. Muito. Porque as pessoas estão acostumadas já a viver aquela condição. Então elas reclamam e agradecem. E elas têm muita fé, né, que as coisas vão melhorar. E eu acho que a fé, nesse aspecto, Paulinha, ela é muito importante. Muito importante. Porque se elas não tiverem fé, elas não vão pensar ou acreditar e acordar no dia seguinte que as coisas vão melhorar. Então as maiores demonstrações de fé que eu tive, de espiritualidade, de religião, foram em momentos e lugares muito difíceis, muito pobres e miseráveis. E aí entra várias coisas que você pode enxergar, né? A solidariedade nas camadas mais pobres, ela é muito maior. O dividir e o compartilhar é muito mais. Você sabe disso, você já teve a oportunidade de fazer isso. E não, mesmo quem não teve mesmo, quem tiver sair um pouquinho da bolha e olhar um pouquinho as informações, ela vai entender isso. Então, eu acho que a questão da religião ou da espiritualidade, ela ajuda bastante nesse sentido, sabe? Eu acho que a fé, ela faz com que você reclame menos, eu acho mesmo, e agradeça mais. Eu acho que sim, um pouco. Acho que tá um pouco relacionado. Mas as expectativas que a gente cria faz com que a gente reclame mais. Quando eu voltei da África, eu vou te dar um exemplo. Eu tô falando bastante, porque normalmente nas lives eu mais escuto, e hoje eu tô falando. Quando eu voltei da África a primeira vez, eu vou te contar uma história para vocês dois. Foi a viagem mais difícil que eu tive na minha vida. Eu digo que tudo que eu vivenciei em outubro de 2015 foi mais difícil do que dos 4 anos fazendo social dentro da Por um Sorriso. Lá aconteceram diversas e inúmeras histórias. Eu lembro que quando eu voltei para casa, eu fui almoçar com a minha mãe no dia seguinte. Eu cheguei na sexta-feira na hora do almoço.
ou de manhã, não lembro. E minha mãe queria ver, ela tava preocupada e eu fui almoçar com ela. Eu lembro que a gente foi numa churrascaria no bairro da onde a gente morava, ali no Planalto Paulista, em São Paulo. E eu tinha acabado de voltar de uma situação, eu falei, cara, as pessoas estão com fome, morrendo de fome, um monte de coisa, minha cabeça, aquele muzungo, homem branco, não tava conseguindo digerir tudo. Eu fiquei realmente muito mexido com aquilo que tinha acontecido. Para, Gilson. Ele tá pulando aqui. Foram 3 meses que eu passei muito mal, assim, sabe? Muito fechado, com um pouco de isolamento social. Eu não conseguia digerir tudo aquilo que eu tava vendo, que faz parte do nosso planeta. São irmãos, são pessoas como nós. E aí eu falei pra minha mãe, comecei a contar pra ela um pouquinho do que eu tinha vivido. E minha mãe começou a chorar do outro lado da mesa, numa churrascaria, na hora do almoço. Todo mundo rindo, tomando sua cerveja, comendo seu churrasco. E tá tudo certo. Só que eu tinha acabado de voltar de uma experiência muito traumática, assim, mas foi uma traumática que eu digo que foi o meu despertar de consciência, foi o meu abrir os olhos. E eu comecei a entrar no julgamento de falar, pô, mas como assim, cara? As pessoas, não sei o quê. E comecei a pirar nesse julgamento. E eu comecei a diminuir os problemas dos outros. Minha mãe é psicóloga, minha mãe falava, Felipe, minha mãe reclama muito, sempre reclamou muito da vida. E eu entendo porque ela teve várias coisas muito ruins na vida dela. E eu falei, mãe, jura que você tá reclamando? Nossa, você tá reclamando que a paciente faltou? Mãe, eu acabei de sair de lá da África, eu conheci uma menina, HIV positiva, subnutrida, que morreu no quarto do lado. Como é que você tem coragem de reclamar? E eu entrei nessa questão do julgamento, sabe? Do reclamar. E eu percebi que a gente tá tão no automático da vida que a gente tá reclamando o tempo inteiro. Então você precisa, às vezes, de um tapa ou alguma situação que te desperte para entender que, cara, tem coisa muito pior do que o seu problema. Entendeu? Só que também não cabe a gente diminuir o do outro. E isso é um grande dilema, assim. É muito complicado você equilibrar isso. Deixa eu te perguntar um negócio. Você começou a fazer a participar do projeto e criou o projeto, enfim. Em algum momento desses 4, 5 anos que você está desenvolvendo, você pensou em desistir, não pelo que você via, mas pelo que você recebia fora? Quando você voltava? Várias vezes, Rafa, várias vezes, cara. Eu não vou ser hipócrita e falar que não. Várias. Eu apanhei muito, cara. Você sabe disso. Eu apanhei muito, cara. Só que eu acreditei naquilo que eu acreditei não, né? Continuo acreditando, porque a Por um Sorriso, ela precisa ainda de uma vida longa. Como você mesmo sempre falou, e eu cito que você sempre falou pra mim, que a obra tem que ser maior que o criador. E eu apanhei muito, cara. Eu era o dentista que queria aparecer utilizando crianças na África. Eu era o que queria ganhar like através do trabalho social. Eu queria falar em congresso. Cara, eu já escutei, assim, eu recebia print de nego me metralhando em curso em grupo de WhatsApp. É porque as pessoas têm esse conceito de que quem faz doação, quem doa não pode mostrar. Mas aí a Por um Sorriso não segue. Não existiria. E também tem outra coisa. Eu tenho 2 coisas que eu penso, sabe? As pessoas só conseguem falar o que elas sentem, né? Então, tipo, inveja, raiva, medo. E aí acho que tá muito inserido o medo nisso. A crítica vem carregada de medo. Então, minha mãe falou isso lá no início pra mim. Ela falou, Felipe, no começo as pessoas vão te elogiar. Logo no comecinho, elas vão te elogiar. Quando você começar a estampar na cara delas que o mundo é desigual e as suas escolhas estão, de certa forma, incomodando aquelas pessoas que não fazem nada, você vai ser bombardeado. E não deu outra, sabe? Então, eu respondendo, Rafa, pensei em desistir diversas vezes, só que toda vez, e aí é a minha comunicação direta com o cara lá de cima, todas as vezes que eu pensei em desistir, aconteceram situações que eu falava, cara, segue em frente que isso vai valer a pena. Vou te dar um exemplo. A gente estava no primeiro ano de ONG, cara, perdidaço, muito mais errando do que acertando, fazendo vários erros, assim, porque, cara, eu não estudei para isso, foi uma coisa de alma e fui seguindo. Várias coisas acontecendo, briga, coordenadores, gente entrando, gente saindo, a fundadora da ONG saiu para não sei o quê, tudo acontecendo. Falei, cara, eu não preciso disso. Meu consultório é cheio, eu ganho muito bem com a odontologia, não tenho por que eu continuar brigando com as pessoas para elas terem consciência de que a gente precisa fazer alguma coisa numa profissão segregadora como é a odontologia. Aí eu recebo um vídeo. Aparece um vídeo no meu WhatsApp. Tio Felipe, juro por Deus, lá no Pará, numa comunidade ribeirinha, tio Felipe, a gente está esperando
você chegar aqui para cuidar do nosso sorriso. Cara, e foi na noite, e Rafa, foi numa noite que eu tava assim, desesperado, eu falava, cara, eu não aguento mais isso, cara. E o vídeo da criança, eu sentei, eu tava no meu travesseiro, deitado, eu falei, cara, comecei a chorar, eu falei, não, vale a pena, entendeu? Então, quando a gente, é óbvio que hoje, quem vai na Por um Sorriso, vê um filé mignon, veja tudo montado, você sabe disso, os melhores materiais, todos os equipamentos, comendo bem. Raio-X digital, a gente está com dois sensores, Serec entrando agora, impressora. Isso é filé mignon. Mas o osso que eu roí lá atrás, porra, ninguém sabe. Eu coloquei 15 mil reais no meu bolso no primeiro ano, porque eu acreditei que a gente precisava crescer e não tinha nenhum projeto que fazia o que a gente fazia nos moldes da Por um Sorriso. Tomei muita bordoada, apanhei muito, briguei com muita gente, queria briga com a empresa. Mas valeu a pena. Porque eu acredito, e a minha conta, Rafa, é que o cara é lá de cima, velho. Eu não tô preocupado com o maluco sabe, que tem raiva porque 200 mil pessoas seguem meu trabalho. A minha conta é lá em cima, com a minha mãe, com o meu coração. Eles sabem o que é que eu faço, se é certo ou se não é certo. Não adianta eu fingir uma coisa que eu não sou. A conta vai vir, eu sempre falo isso, não adianta, meu amigo. Você pode fingir, você pode esconder. A sua conta pode não vir agora, mas em algum momento ela vai chegar. Eu falo sempre, sempre que eu falo para os meninos, a minha conversa com os meninos, meus filhos, e com Deus é a mesma. Eu converso com Deus igual eu converso com você. Porque eu acho que ele é meu amigo pra caralho. Então eu falo pros meninos, ó, Deus é fudido, velho. Deus é foda. Se fizer merda, ele vai te cobrar lá em cima. Então Exato. Pensa antes de você fazer, porque você tem consequências por toda ação, boa ou ruim. Quando você age pela vida e age mal, a consequência é divina. Pode ter certeza que Deus vai te sentar no colo e vai ter uma resenha muito forte contigo. Você vai ter que falar com ele, quer dizer, a conta vai chegar, né? E vai ser incrível, porque eu vou conversar de homem para homem, saca? Tipo, cara, somos pessoas, o que você falou é muito legal. Tipo, eu não consigo enxergar Deus, e aí você pode trazer para qualquer religião, se quiser falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo era uma pessoa normal, cara. Jesus Cristo era um homem normal. E olha tudo que ele fez. Você vai falar de Buda? Buda era um cara normal. E eu vejo no Instagram, na rede social, as pessoas se colocando como se eles fossem Deus. Deus da odontologia, Deus da resina, Deus da cerâmica. Meu amigo, desce do trono, cara. Sabe? Tipo, Deus é um só, Deus tá lá em cima. E para ele, nós todos somos seres iguais. Agora, o que você enxerga com isso aí é uma escolha sua. Por exemplo, você vai pra África para não ajudar aí. Por que você não ajuda no Brasil? Isso assim, né? Geralmente quem fala isso tá no sofá lá, teclando no seu iPhone. Por que você não faz projeto em São Paulo, já que você mora em São Paulo? Sempre tem alguma coisa para as pessoas colocarem. Meu amigo, seres humanos são seres humanos em qualquer lugar. Não é porque o cara fala outra língua, ou ele mora em outro, ou ele teve o azar de ter nascido em Moçambique, porque você pode enxergar diversas, mas essa roleta russa da vida fez com que ele nascesse lá e nascesse no São Luís. Ou que nascesse alguém no Einstein. A maior prova disso é o coronavírus, né? Exato, que colocou todo mundo ali, ó. Igual, cara. Igual. Essa merda olha, esse vírus é democrático. É democrático. Todo mundo tá igual. Quem tem muito dinheiro e quem tem pouco. Antes dos chatos de plantão, né? Mas quem não tem tá sem comer. Não, eu tô falando de comportamento. Tá todo mundo com o mesmo risco, né? Exato. Nós, o ser humano é ser humano. Exato. Todo mundo é igual, cara. Exato. Porque no fim das contas, é outra frase que eu falo, no fim das contas, caixão não tem gaveta. Quando você for embora e viajar, você não vai botar nada na gaveta do seu caixão. Você vai igualzinho todo mundo, cara. Então o que a gente precisa pensar é o que a gente tem feito aqui, né? Exato. Você não vai conseguir. As pessoas acham, nossa, o Adilson tá aqui. O Adilson, ele tá aqui meio louco correndo aqui para um lado e pro outro. Você sabe de uma coisa, assim, cara? Quando eu falo as coisas, Rafa, que eu acredito, ele tá enlouquecido aqui. Putz! Vou te falar uma coisa, assim, as pessoas acham que o que eu falo... Ele tava correndo, por isso que ele tá cansado. As pessoas acham que o que eu falo é um voto de pobreza, de miséria. E eu não falo isso. Se você tá entendendo isso, você tá entendendo completamente errado. Você pode ter o que você quiser. Só que não deixa de olhar para quem tá embaixo de você. Eu recomendo todo mundo assistir aquele filme O Poço. É aquilo. As pessoas que estão em cima estão cagando em quem tá embaixo.
E a vida não é isso. Quem sabe, para quem acredita em espiritismo, para quem acredita em outras vidas, cara, a conta vai vir, meu amigo. Então, trate seus irmãos, não importa se ele tem menos ou mais que você, de forma igualitária. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Então, a gente tem que parar com isso, sabe? De achar que eu faço voto de pobreza, eu não faço, vou em bons restaurantes, eu não ligo para carro, mas se eu ligasse, eu compraria um baita carro. Não é isso. O importante é você ter a consciência de que tem gente precisando da sua ajuda e que você precisa, de alguma maneira, ajudar e desconstruir, quebrar esses muros, sabe? Criar mais ponte do que muro. E esse momento é para isso, né, Felipe? Assim, o que eu vejo é que as pessoas colocam essa responsabilidade em você, né? Então, o Felipe faz, vamos deixar com o Felipe. E ninguém faz nada, ninguém se move. Tá todo mundo dentro de casa, sentado em quarentena, comendo comida boa, vendo o filme que quer, a televisão que quer, fazendo as lives. E ninguém pensa, o que eu posso fazer? Esses dias a gente fez um monte de marmita, né? Por quê? Porque eu sou muito elétrica. E eu tô angustiada mesmo. É um fato. Então, assim, para mim é muito difícil esse momento. É bom, porque eu tô fazendo tudo que eu nunca fiz, mas eu tô preocupada, eu tô com medo, eu tô insegura, como que vai ser a volta. Falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. E eu pensei, poxa, 100 marmitas, o que é 100 marmitas? 100 marmitas é o que eu posso fazer aqui com as minhas panelas, como nós estamos agora. Então, assim, se cada um fizer um pouco, né, Felipe? Se cada um se propuser a fazer 30 marmitas, a pessoa que está na rua vai comer. Você não precisa fazer 30, Paulinha. Eu falo mais, assim. Se você pegar uma pessoa, e que você consiga fazer com que ela passe por esse período, sabe, difícil, de falta de apoio. Porque o que a gente pensa, assim, a maioria das pessoas são a classe trabalhadora, são pessoas informais. Então tem muita gente sem trabalhar e sem entrar recurso. E a galera acha que, não, mas ele consegue segurar um mês. Não, a maioria das pessoas trabalham para poder comer. É o dia a dia. Entrou dinheiro, vai lá, paga uma conta de luz. Entrou dinheiro, vai lá, paga uma conta de água. Então, se você conseguir fazer isso por uma pessoa, se você conseguir dobrar isso, a gente já está cuidando de metade do planeta. Você entende? Tipo... Sabe o que é interessante, cara? Eu assisti mais uma vez, para quem não viu. Chama O Poço. É incrível. Incrível. O filme é um dos filmes mais toscos na produção que nós já vimos. Sim. Mas não vejam o filme pela qualidade da produção. Mas é mágico. Que ninguém, assim, eu tenho perguntado para todo mundo que viu. E como nós temos a mesma cabeça, eu tenho certeza absoluta que foi o mesmo pensamento. Olha que interessante. Antes de todo personagem entrar lá, um dos questionários era qual comida que você mais gostava. E todo mundo pôs. Só que é simples. Se você comesse só a comida que você mais gostava, todo mundo comia. Exato. Todo mundo comia. Assim. E se você o problema é que a gente quer mais do que a gente precisa. Olha, e aqui, mais uma vez, não é voto de pobreza. Dinheiro é bom demais. Carro melhor é o melhor. Apartamento grande, fazenda, avião. Já pensou a gente ter um avião particular para dar aula, para viajar? Era ótimo. Mas não estou falando de voto de pobreza, não. Eu estou falando do limite de você ter a perna, dar o passo conforme que você tem. Não é sonhar demais. Não é exagerar no que você tem. O exemplo, mais uma vez, do coronavírus. E agora? Será que as pessoas que têm muito estão dispostas a vender o próprio carro para adequar a vida? Não estão, filho. A reclamação vem muito disso. Porra, como é que é o meu padrão de vida? Cara, que se for do seu padrão de vida, venda a porra do seu carro, cara. Vende o seu carro e paga as contas. Minha amiga falou sobre isso. Minha amiga não tá tipo, passando uma condição super difícil, assim. E olha que coisa interessante, ela vendeu o carro dela. E ela tá vivendo com o dinheiro do carro vendido. E ela doou 3 cestas básicas para Por um Sorriso para a distribuição que a gente ia fazer amanhã na Brasilândia. E ela falou, a minha situação tá muito difícil, mas eu tenho certeza que tem gente muito pior que eu. E ela vendeu e doou para Por um Sorriso, porque ela tem essa consciência de que tem gente abaixo dela. E o filme retrata muito isso. É tosco, como você falou, a produção. Mas é isso, gente. Se a gente souber dividir... Tem uma coisa que aí, falando de Deus, que Deus fala, né? Pão existe. O que falta é compartilhar, né? Porque pão existe. Só falta compartilhar. Se a gente compartilhasse e tomasse para nós só o que a gente realmente precisa, a gente conseguiria viver num mundo melhor. Só que a gente quer mais. E aí vem ansiedade, pânico, depressão,
Tudo isso é baseado em expectativas, de coisas que a gente fica sonhando. E a internet, voltando para o que a Paulinha falou, te joga isso, sabe? Eu fico imaginando, eu conversei com o Irata hoje, para os dentistas, trazendo para o nosso trabalho, que olham lá o sorriso perfeito naquela foto com Photoshop, com os dentistas colocando 50 mil facetas por dia, que é mentira. Pega um caso, destrincha e faz 80 posts com um caso só. Só que os estudantes, os recém-formados, eles não sabem disso. Não é? E aí, o que acontece? Vende uma vida irreal, né? Irreal. Faz só lente de contato no consultório. Exato. E aí, o que acontece com essas pessoas, com essa geração? Elas já vêm com uma ideia que é mentira. E o que vai acontecer com essa geração? Elas vão tomar, né? Entendeu? Por quê? E aí vai chegar e falar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? A responsabilidade é de quem? Também. A gente tem que parar de tirar o nosso da reta. Quando a gente está mentindo na rede social, postando uma coisa que não existe, a gente está trazendo problemas para nossa comunidade e para o nosso planeta. Então, quando você finge uma coisa que não é, é marketing. O marketing, ele tem que ter um limite, sabe? O limite da ética. Tem que ter ética, né? Exato. O limite da ética, da verdade, sabe? Do comprometimento com o outro. Precisa parar de vender essa falsa mentira que é o... Falei muito. Você falou que precisa parar de mentir no marketing, deu uma caída na internet. Acho que a energia botou aí. Quem mente demais na internet deu uma caída, né? Bom, mais uma vez, assim, não é voto de pobreza. Não é isso que nem o Felipe faz, nem nós fazemos. Aliás, muito pelo contrário. Porra, eu gosto pra caralho de comer bem. Eu gosto de coisa boa, tá? Isso é bem pra mim é muito claro. O que não me limita a não ficar em áreas extremamente pobres e miseráveis e tá felizaço. E tá feliz, e tá bem. Exato, eu acho que é esse que é o fluxo. É simples, assim, o que nós estamos vivendo de você falar, ajuda uma pessoa, por exemplo, eu sou dentista. Pô, eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho dinheiro sobrando. Como que eu posso ajudar a humanidade? Faça o seu lavoro. O seu ofício, não é ser dentista? Cuida de uma pessoa até terminar. Cuidou, vai outra, ou seja, faça alguma coisa, porque assim, e eu sou um cara racional, para quem me conhece sabe. O Rafael está preocupado com o planeta, eu estou preocupado matematicamente, não estou preocupado com as almas boas, não é esse, para quem me conhece sabe, eu estou preocupado é número, quanto mais pessoas com problema, quanto mais insatisfeitas, pior é o nosso mundo, é bem racional a história. Né? É bem racional. Se você não tem um pensamento nobre, de luz, então pensa racionalmente. Nós precisamos resolver o nosso problema, precisamos ajudar. Essa conta precisa fechar, né? Não é fazer voto de pobreza, não é dar o que você tem. É só não querer mais do que você efetivamente precisa para ter uma vida boa. Quantos agora que têm vida boa estão dispostos a vender o próprio carro para resolver os problemas? Não é resolver problemas dos outros, é os próprios. Mas eu não posso pagar o boleto. Eu vejo, cara, discussão de grupo de escola, de filho. Mas vamos baixar a mensalidade. Cara, baixar a mensalidade para você, que você tem condição de pagar, sendo que quem vai deixar de receber é o porteiro, cara. Eu penso o faxineiro, velho. Eu penso isso, cara. Se você tem condição de pagar, paga. Não fica reclamando por conta de centavo. Esse é o jogo matemático, né? Ô, Rafa, fico pensando quantas pessoas vão se aproveitar desse momento para renegociar aluguel, para... Não, eu ia falar isso agora, Felipe. Renegociar salário, renegociar escola. Gente, mandaram para mim, você não vai renegociar o seu aluguel? Eu falei, não, eu posso pagar. Não, mas tá todo mundo renegociando. Eu falei, eu não sou todo mundo, primeiro. Segundo, eu posso pagar. A partir do momento que eu não puder, por exemplo, eu vou te dar um exemplo também. Tem uma empresa odontológica que precisa me pagar um negócio de honorários. Me ligaram e tal, falaram assim, putz, tem como você segurar? Tem. Posso, tem como segurar 50 dias? Tem. Se acontecer um problema, eu vou te ligar e falar, eu preciso receber. Mas enquanto eu posso, tá tudo certo, eu posso continuar com isso. As pessoas têm que parar com isso, sabe? De querer ser oportunista de oportunidades, né? De pegar essas oportunidades e ser oportunista. Acho que assim define bem. Para o seu bem próprio, né? Para se dar bem, o brasileiro precisa parar com isso. Voltou? Voltou a minha, era nossa, desculpa. Mas isso, tem que volta a falar aí que eu não ouvi. As pessoas têm que parar de ser oportunista, mas quando eu falo oportunista, não é oportunista de cavar uma oportunidade legal.
É oportunista de pegar o planeta desmoronando e você querer se dar bem. Isso não é oportunismo, isso é malandragem. Isso é malandragem. Vou te contar um caso que eu inventei, tá? Tá. Eu inventei esse caso. Vê o que você acha. Um amigo do amigo. Um amigo do meu amigo. Eu tenho um casal que tem, sei lá, um imóvel de aluguel, certo? Esse imóvel de aluguel está alugado com um cirurgião plástico que não tem filho. O cirurgião plástico entrou em contato para pedir para renegociar pela metade o aluguel por conta do coronavírus. O que você acha de uma história? Olha, isso é uma história fantasia, tá? É um exemplo. É um estudo de caso. Para, né, Felipe? É um artigo. Você falou. Cara, não pode. Sabe por quê? Porque é um efeito cascata. É um efeito cascata para todo mundo, sabe? Aí todo mundo fala assim, pô, você manda... O meu estagiário, por exemplo, ele mora na Quebrada igual a Gabi, no mesmo bairro da Gabi. Ele falou para mim que todo mundo mandou embora os estagiários, sabe? Gente, a gente tá falando de 3 semanas de consultório fechado. 3 semanas. A gente não tá fechado há 6 meses. Sabe? Demissão em massa, não deu tempo. A não ser que você já tava no fio do bigode, sabe? Você já não tinha de onde tirar. Beleza. Agora tem muita gente usando a oportunidade, usando esse momento para criar essas oportunidades. E a gente não pode fazer isso. Senão é efeito dominó. Você vai derrubando um a um. E aí que vai vir realmente a crise econômica, que já vai vir de qualquer jeito e que vai ser pior. E mais uma vez, primeiro, é porque a gente quer fazer isso, né? Senão os chatos de plantão é porque você pode. Não, primeiro, antes de poder, porque eu quero. Eu tô pagando as minhas funcionárias porque eu quero. Eu pago o aluguel que tiver que pagar porque eu quero. Eu pago. Eu acho certo. Eu me comprometi porque eu quero. Segundo, agora, porque eu posso. E terceiro, Exato. Porque se eu havia planejado ter comprado um carro, eu tenho que assumir o compromisso. Exato, é bem isso. E que a gente possa enxergar tudo isso, essas transformações, esse momento, assim como a gente falou lá no início. Que a gente enxergue o que a gente faz, as nossas ações, sabe? Cara, não é possível. Eu fico pensando, Rafa, que fala assim, pô, eu tenho dinheiro aqui, mas eu vou aproveitar essa oportunidade e vou pedir para ele abaixar por 50%. Foda-se que eu tenho, sei lá, 1 milhão guardado. É oportunidade, vou pagar mais barato porque eu vou perder que eu tô 3 semanas parado. Gente, como assim? É muito louco, cara. Isso é muito louco. É muito oportunismo, né? Foge ao meu entendimento. Eu não sei pra vocês, mas pra mim foge um pouquinho. Pra mim, foge completamente. Eu concordo em gênero, número e grau. Tem gente pedindo pra você falar qualquer coisa em inglês. The books on the table. E o Barrote perguntou, cadê o Adilson? Cadê? O Adilson agora chegou, ele correu, tadinho, cara. Eu tenho procurado sair muito pouco com ele, assim, mas ele tava correndo aqui pra um lado e pro outro, que ele tá cheio de energia. Ele deve estar com mais energia que eu, viu, cara? Porque tá difícil, não é fácil, não. Não é fácil. Ficar fechado não é fácil, não. Nós estamos caminhando para os últimos minutos. É rápido, né? Passa. Conversa boa vai rápido. Passa rápido. Felipe, mas assim, o que eu queria... Assim, a gente não falou muito da Por um Sorriso, mas quem não conhece, a gente tem um público aqui da equipe dentística. É uma ONG fundada pelo professor Felipe e que é conduzida, que vai para um monte de gente com uma odontologia de muita qualidade. Eu tive a oportunidade de ir, e uma das oportunidades, nós levamos o Leonardo, que é nosso filho mais velho, né, de 15 anos. Fofinho, demais. Eu não sou professor são vocês, mas obrigado pelo carinho. E, na verdade, Felipe, o que foi muito emocionante, né, o que a gente viveu lá, mas uma frase que o Léo falou, que o Felipe sempre, quando ele termina o dia, ele põe todo mundo numa roda para contar como foi o dia, né? E nem sempre foi o melhor dia, né? Às vezes, o que a gente escuta toca muito e a gente fica realmente muito emocionada. E eu não falei nada, né? Porque uma das coisas que eu escutei e achei muito importante para a minha vida é: talvez o momento seja muito mais de escutar do que falar, né, Felipe? Escute as pessoas, escute as pessoas. E eu fui para escutar mesmo. Mas o Leonardo, ele pediu para falar e falou assim, eu não sei se foi com essas palavras, mas ele disse, eles têm tão pouco e são felizes. E às vezes, quem tem muito só reclama. Então, assim, eu acho que a gente deve terminar nesse sentido, né, Felipe? Eu acho que para ser feliz não precisa ter
tanta, não precisa ser tanta mentira, tanta coisa cara, um mundo que está tão distante de muitas pessoas. Para ser feliz, pode ser pouco. Né? O Léo, você estava falando do Léo, esse dia, trazendo para aquele dia, assim, cara, que coisa incrível. O Rafa não tava, o Léo pediu a palavra, assim, todo mundo falou assim, um menino, né, uma criança, vamos ver o que ele vai falar. Tipo, todo mundo ficou assim, ó, em choque com o esclarecimento, com a força das palavras, assim, a força que ele colocou naquela mensagem, assim. E ele falou exatamente isso, que o que as pessoas ali no sertão, no Nordeste do Brasil, uma das cidades mais pobres, um dos 10 municípios mais pobres do estado da Bahia, mostraram para ele uma criança que não precisa de muito para ser feliz. E a gente tem até o vídeo dele, né, conversando sobre a internet, futebol e tal. E quando ele falou isso, ele emocionou todo mundo, sabe? Porque acho que a gente, como adulto, a gente perde uma coisa importantíssima, que é a alma e a doçura da criança. E por mais que o Léo seja um menino já cresceu, tá crescendo, já não é tão criança, mas ali acho que a gente consegue enxergar essa transição, sabe? De tipo, a doçura da criança, do Léo, sabe, da sensibilidade que a gente perde, e o olhar dele, assim, sabe, de pureza e tudo mais. Então foi muito lindo. E se a gente conseguisse ter mais isso, sabe, essa empatia da criança, o olhar da criança, a doçura da criança, talvez a gente vivesse num mundo melhor. E o Léo ensinou muito isso a gente lá. Foi incrível ter ele. Foi muito. A gente até sentiu falta dele no Ceará, né, Paulinho? Meu irmão, obrigado. Obrigado a vocês. Eu agradeço a todos que estiveram conosco e foi uma terapia. Acho que você viu o tanto que ele é fudido. Eu acho que eu tava precisando, viu? Você viu o tanto que Deus é fudido, cara. Vou confessar, hoje a Paula não estava bem. Não, tem uns 2 dias que eu não tô bem. Hoje ela não estava, assim, tristaça. E seria uma desgraça hoje falar de ponta de canino, velho. Seria um inferno falar de qual adesivo usa. Se cimenta com termo modificado ou com resina ou cimento vinir. Sabe, essa discussão hoje seria péssima. Deus é tão fodido, Deus é tão foda, que a gente agendou essa live há tanto tempo e caiu no dia que a gente precisava. Eu queria te agradecer. Queria te agradecer esse momento que eu e a Paula fizemos uma belíssima terapia e você também é do caralho, meu irmão. Eu te amo, viu, velho? Eu também amo vocês. Queria te agradecer novamente. Tamo junto. Obrigado. Eu queria agradecer muito vocês, a oportunidade, porque eu fiz muitas lives, mas eu escutei muito, assim, e hoje eu tive a oportunidade de falar bastante. Então, obrigado pelo espaço, por dividir, por vocês existirem, vocês como família, de serem exemplos também, não só como dentistas, mas como seres humanos, que é o que eu sempre falo, né? Você pode até aprender a técnica, mas para você ser um bom dentista, você tem que ser uma boa pessoa. Então, eu acho que isso converge, mostra para nós que a gente está no caminho certo, sabe? Para sermos bons dentistas. Porque a gente está no caminho de querer fazer o bem. E acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu sou um excelente soldado para suas batalhas. Eu sou bom na guerra. Te amo, velho. Vai me defendendo aí. Então, deixa comigo. Obrigada. Muito Valeu, obrigada. grande beijo. Foi ótimo. Já tô Valeu. ótimo. Obrigado. Tamo junto. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.